F5 na notícia. Muito bem, olá você que nos acompanha, estamos chegando com mais um F5 na notícia e eu quero saber a sua opinião. Para alguns pais, a escola é depósito para deixar os seus filhos? É um tema relativamente polêmico, estamos num período de volta às aulas e o tema central do F5 na notícia de hoje é educação. Alguns pais utilizam da escola como se fosse um depósito para seus filhos? Esse é o tema central da nossa discussão de hoje. Seja bem-vindo, meu caro amigo Matheus Viana. Isla Monteiro, Éder Moreschi, satisfação estar reunido com vocês mais uma vez, mesmo que de maneira virtual. É um imenso prazer ter você que nos acompanha do outro lado, nos prestigiando também. E tema polêmico, né? Ainda mais neste período, volta às aulas, pelo menos aqui no Paraná, na rede estadual, em Francisco Beltrão, na rede municipal, nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, após mais um período de recesso, principalmente quem tem filhos em casa que já estavam de cabelos em pé, sem saber o que fazer com as crianças, motivo de alívio para muitos pais, e essa pergunta que você fez pode ter certeza que vai gerar muita polêmica. Não é mesmo, seu Éder, futuro pai? Já acontece essa preocupação por aí? Olá, você, Matheus. Olá, Aislan. Com certeza. Tema polêmico, tema importante, e tem sim, a gente tem que ter essa preocupação e pensar onde o filho vai estudar, que tipo de ensino vai receber, então, com certeza, a gente acaba se preocupando. Já colocando aqui, já iniciando a nossa discussão, a nossa fala, eu vejo que não dá para generalizar, mas para muitos pais é sim aquele momento em que, bom, a escola que resolva. A gente sabe, vê muitos relatos de situações em que os pais não conseguem resolver e que acabam delegando para a escola essa função. Por exemplo, o meu filho precisa de determinado objeto, senão ele não consegue se acalmar, ele não fica tranquilo, né? Tem as crianças que têm a tal da naninha, né, por exemplo. Não consegue ir na escola e ir tirando e tal. Então, quer dizer, colocando uma função na escola que deveria ser dos pais. A gente fala agora, nós estamos falando três pessoas na condição de quem não tem um filho aí para educar, para cuidar efetivamente. O Aislan também aí tem essa missão pela frente, então já deve estar pensando. Mas a gente não vivencia isso, então é muito mais fácil para a gente querer comentar e ensinar os outros a fazer. Depois, quando a gente tiver, efetivamente, vamos poder falar com um pouquinho mais de propriedade. Mas preocupa bastante, porque realmente a gente percebe que para muitos pais, por essa rotina, por essa correria, e vai ser o nosso desafio não olhar para a escola dessa forma, não delegar essa responsabilidade para a escola, porque realmente em muitas situações o papel é o da família, né? De realmente mostrar. Muito importante você citar isso, porque o nosso papel aqui nessa gravação não vai ser ficar apontando o dedo para um problema que todo mundo sabe que existe, né? É ter um pouco de empatia, é ter um pouco de entendimento do porquê algumas coisas acontecem nesse sentido, aonde, genericamente falando, realmente a escola muitas vezes serve de depósito de crianças. Quando a gente fala, talvez, né, Matheus, depósito de crianças, a gente se refere àqueles pais que não têm o mínimo do acompanhamento escolar, né? Então, aquele pai que, vamos dizer, tem uma reunião no trimestre todo para ele participar, ele não pode ir. Não poder ir é normal, às vezes depende da profissão, realmente não pode ir, depende do emprego, não tem como sair mesmo. Mas não tem uma avó, um tio, alguém que vai representar esta criança? Então, hoje, os índices das escolas de pessoas que acompanham a vida da comunidade escolar no cotidiano, no dia a dia, é realmente muito baixo. Para esses, sim, acredito que eles acham que a escola é um depósito de crianças lá. Cuida nesse horário para mim que eu estou cuidando das minhas coisas. Então, assim, não sendo taxativo, mas ter o entendimento da importância do acompanhamento da vida escolar dos filhos. E isso se aplica desde a creche até o ensino médio, na minha visão, Matheus. Aislan, você tem lugar de fala aqui porque você é professor, você acompanha de perto essa rotina, embora esse período afastado, você sabe bem o que se passa dentro das quatro paredes de uma escola. Eu, no meu caso, tenho mãe que é professora, então também acompanho um pouquinho desses bastidores nas conversas que a gente tem em casa, e a gente percebe, como relatos de muitos professores, que principalmente os alunos mais problemáticos, os mais difíceis de lidar, os que mais dão trabalho, é que apresentam esse perfil familiar, de uma família que muitas vezes é negligente. E eu achei interessante uma conversa que eu tive ao longo dessa semana com um dos pré-candidatos a prefeito de Francisco Beltrão, que ele já aponta que a educação vai ser o legado dele, a grande bandeira, apesar de não ser muitas vezes aquilo que mais atrai votos. Ele estava falando justamente do papel da educação em transformar vidas.
que muitas vezes os pais simplesmente fazem isso, de mandar a criança para a escola e naquela hora é como se fosse se livrar da responsabilidade. Mas em algumas situações, em alguns cenários de vulnerabilidade, isso acaba sendo até mesmo uma bênção para a criança, porque para pensar, um menino que tem uma família totalmente desestruturada, pai usuário de drogas, ou alcoólatra, desempregado, passa o tempo inteiro em casa, vive de um biquinho ou de outro. Qual é o exemplo que essa criança vai ter? Então, pelo menos no período que ela está na escola, ela está afastada daquela marginalidade. Marginalidade aqui não no tom pejorativo, mas simplesmente de viver às margens da sociedade, justamente no sentido mais estrito da palavra. Então, a educação, ela acaba sendo a ferramenta de transformação social. Claro que isso leva a longo prazo. E entendendo a realidade de muitas famílias em situação de vulnerabilidade, a gente percebe que, às vezes, a escola é o ambiente mais seguro, que proporciona até mesmo segurança alimentar. Que às vezes as refeições que a criança faz é dentro da escola, dentro do refeitório, um café da manhã, um lanche, um almoço. Tanto é que aqui no Paraná a rede estadual passou a oferecer mais refeições do que o simples lanche do intervalo. Então, sim, existem muitas famílias que olham para o ambiente escolar como um depósito de crianças, mas eu acho que é justamente nesses casos que a escola tem esse papel principal, que é um papel acolhedor e não apenas de instruir as matérias, as didáticas que são propostas na grade curricular. Não sei se é o teu entendimento também, Éder. Sim, com certeza. Vai muito além, né? E essa é uma discussão importante porque muitas vezes a gente não para falar sobre isso, não para analisar. E tem muito pai bom, tem muita mãe boa aí que está acompanhando a gente, que às vezes pegou algumas situações, pois é, realmente em alguns momentos eu deixo de lado, eu não participo, eu deixo de interagir, eu deixo de vivenciar a vida escolar do meu filho e acaba se sentindo mal por isso, acaba colocando o nível de culpa. Eu vejo que são situações e situações, são rotinas e rotinas, mas a gente tem que entender as diferenças de papéis. Eu vejo o tamanho da importância na criação de um filho e você tem que colocar tempo, você precisa de tempo e tempo de qualidade. Muitas vezes não adianta também você participar da reunião da escola e você está respondendo mensagem no WhatsApp, não prestou atenção em nada. Mesma situação quando o filho chega em casa, você está no sofá, a criança está querendo brincar contigo, você continua no celular. Então, dedicar tempo com qualidade. Aí a gente vai conseguir realmente ser o suporte, inclusive, para que a escola consiga desempenhar bem o papel. Porque nos momentos e nas situações em que a escola precisa resolver situações familiares, situações pontuais, o Aislan deve saber bem disso, deve viver algumas situações como essa, deve ter vivido algumas situações que precisa dar aquele amparo, precisa dar aquele apoio para a criança, para que ela consiga minimamente interagir, socializar com as outras crianças, e aí sim, quem sabe, aproveitar algo do conteúdo. Então, os pais conseguem desempenhar, quando a família consegue desempenhar um pouco mais esse papel, o trabalho da escola também é executado com mais qualidade. Porque aí sim, ela pode focar no conteúdo, ela pode focar na metodologia de ensino, sem se preocupar com outras questões. Infelizmente, não é a realidade de 100% das crianças, de 100% das famílias, de ter um ambiente familiar tranquilo, saudável, mas eu vejo sim, a escola acaba tendo um papel muito maior do que às vezes deveria ter, por essas situações, pelo fato de as famílias não conseguirem, não poderem, ou simplesmente não terem a intenção de fazer o melhor pelas crianças. Então a escola acaba assumindo esse papel, que é fundamental. E a gente vê inúmeros perfis também de escolas, né? Tem aquela escola que ela evolui, acompanha as inovações, acompanha essa questão de estar atenta ao que está acontecendo, e tem as outras que ficam um pouco mais atrás. E quando eu digo acompanha a evolução, é se preocupar também com o uso da tecnologia. Não é só simplesmente colocar na mão lá para utilizar, é também estar antenado com relação a esses assuntos. Então, a escola também precisa acompanhar nesse aspecto, e quando a família ela tem esse entrosamento, ela tem essa conversa, tem essa proximidade, as coisas funcionam muito bem. A discussão é longa, né? Se você entrar em detalhes, a discussão se torna bem longa, mas você que nos assiste nesse momento pode opinar aí nos comentários o que você entende por esse termo escola como depósito de crianças. A tua análise crítica, o teu depoimento, o teu comentário é muito bem-vindo aqui no F5 da Notícia. Mas assim, como o nosso tempo aqui é curto, eu já resumo toda essa nossa pauta em mais uma pergunta para cada um de vocês, começando por você, Matheus. Você é um filho de 17 anos, você tem um filho de 17 anos, ele está encerrando o ensino médio. Qual curso superior fazer?
ainda existe essa necessidade, porque nós já viemos de um tempo onde era um verdadeiro desafio aos 17 anos de escolher uma profissão que talvez te guiasse pelo restante da sua vida. Isso conosco já aconteceu e foi uma decisão difícil, né? E alguns hoje da nossa idade já não trabalham mais nas áreas de formação, grande parte, arriscaria dizer. E hoje, meu amigo, com esse cenário das profissões que muda tanto, hoje, Matheus, então, responda aí para mim, você, um filho, 17 anos, encerrando o ensino médio, o que você manda ele fazer? É o momento da pressão que muitas vezes acaba gerando uma carga emocional muito grande, acaba gerando problemas de ansiedade, acaba colocando um peso maior nessa decisão. Eu acho que um adolescente de 17 anos ele não sabe nada da vida, quem dirá o que ele quer ser no futuro. E é um momento muito complicado para você forçar ele a fazer uma escolha tão importante. Ao mesmo tempo, você não pode deixar solto, simplesmente, não sabe o que fazer, tá tudo bem. Porque quanto mais tempo você fica afastado dos bancos escolares, pior é para você voltar depois. As estatísticas mostram isso. Então, eu acredito que sim, ainda é muito importante o ensino superior, não necessariamente do ponto de vista de que você obrigatoriamente tem que seguir aquela profissão para o resto da sua vida, talvez seja um pontapé inicial para você começar uma próxima formação, para você estar encaminhado no mercado de trabalho, porque ainda assim currículo é importante, é o que abre portas quando você tem um Lattes, quando você tem uma bagagem que chega antes de você. Não significa que quem não tem uma formação não tem méritos, não tem experiência, não tem o seu valor. Mas, querendo ou não, o diploma ele é um certificado, um atestado de que você é resiliente para passar por uma formação de nível superior. Então, eu acho que se o adolescente ele não sabe ainda nesse momento realmente o que ele quer fazer para o resto da vida, existem ferramentas, testes vocacionais, cursinhos preparatórios, manter ativo, manter essa discussão para que ele seja encaminhado, mas sem aquela pressão de, poxa, terminei o terceirão, tenho que ir de qualquer forma para a faculdade. Tenho que estudar, vou fazer um curso técnico, vou aprender a fazer um preparatório, vou trabalhar já com alguma profissão, mas tendo essa ciência de que os pais têm o dever de encaminhar os filhos para a formação. Eu mesmo só me graduei em Direito porque tive uma mãe chata que durante a faculdade inteira, os 5 anos de Direito, ela não me deixou desistir. Hoje eu olho para trás e agradeço todos os dias, porque se não fosse ela insistir nesse diploma, eu não teria me tornado advogado, profissão que durante a faculdade eu jurava que eu não iria exercer e que ao longo da minha atuação profissional fui me apaixonando. Não significa que é algo que talvez eu vou exercer para o resto da vida, porém é uma garantia. E é uma provocação que eu também faço para o Éder. Éder, qual é a solução nesse cenário que o Aislan apresentou? É muito difícil, né? Hoje você colocar um curso, algo que realmente seja o melhor para direcionar, porque acredito que primeiro teria que entender também se o teu filho ele se direciona mais para exatas, mais para humanas, mas eu vejo que sim, eu ainda coloco como algo importante uma formação acadêmica. Apesar de você poder trabalhar cursos técnicos, trabalhar outras formações mais rápidas, mas eu vejo que sim, passar por uma graduação, ter esse contato com os professores, ter esse contato com os alunos faz bastante diferença. Então, hoje eu vejo algo mais abrangente até. Se, por exemplo, eu tivesse um filho nessa idade e ele me perguntasse o que eu vou fazer, não tenho idade, vai para uma área mais abrangente. Depois você direciona, porque uma criança... Dá para dizer criança, adolescente com 17, 18 anos, não tem muita noção, vai terminar muito cedo uma graduação. Para fazer uma segunda ou depois direcionar para fazer outra coisa fica muito mais fácil. Eu vejo muita dificuldade hoje, principalmente nos jovens, situações relacionadas à gestão. Então, você pega, às vezes, um curso de administração, por exemplo, que de alguma forma te prepara um pouco melhor para você liderar equipes, para você entender de negócios, que você pode utilizar independente da área que for. Porque se essa pessoa se direcionar, por exemplo, para a área da comunicação e ter uma noção de administração, de gestão, de negócio como um todo, vai ser positivo. Se ela se direcionar para outra área, também vai ser positivo. A gente vê muito que esse é um fator que acaba sendo determinante para muitos profissionais acabarem se frustrando por não conseguirem ter um resultado positivo. Então eu vejo que, primeiro, se não tiver uma definição, vai para uma área mais abrangente e depois, quem sabe, direciona para algum nicho, algo específico para colocar. Mas vou dizer, meu amigo, que quando chegar a nossa vez aí, 17 anos, a gurizada não vai pedir, pai, posso fazer tal coisa? Não sei, cara. Eu não sei, essa gurizada tá muito saidinha. Essa aí que é a verdade. A questão você brinca, mas você toca num assunto importante que é o encaminhamento dos pais, né? É natural, muitas vezes, o filho querer um encaminhamento semelhante ao dos pais, ou a profissão do pai ou a profissão da mãe.
Isso não está sendo falado muito ultimamente, mas vejo como de extrema importância, Matheus, porque nós sabemos o quanto é difícil você começar algo do zero. Então, eu penso assim, o pai, mãe, se tiver a sorte de que o filho tenha interesse numa área já constituída pela família, num ramo já iniciado pela família, uma sucessão familiar, a pessoa tem que estar muito atenta. O adolescente, esse adolescente de 17 anos, tem que entender o caminho que ele consegue encurtar se ele, de repente, ir nessa onda de algo que já está criado e, obviamente, fazer o que todo pai e toda mãe espera, que é multiplicar. Por exemplo, a nossa região é muito forte do agro. Uma família lá com, vamos dar um exemplo modesto aí, uma família que seja lá 3, 4 alqueires de terra, mas que o filho assuma, quando os pais não optarem mais, e dobre isso, né? O que eu quero dizer é que esse empurrão, esse estímulo inicial, muitas vezes pode fazer toda a diferença, e aí vai se separar lá na frente pessoas que às vezes nem têm uma graduação necessariamente, mas estão muito melhor do que outras que têm. E aí já naquele outro cenário de quem realmente não sabe o que fazer, uma família humilde, os pais também não têm muitas condições, aí, Éder e Matheus, sou bem sincero para vocês, hoje tranquilamente faria uma faculdade à distância. A faculdade à distância, sim, o ensino à distância ele cresceu muito, hoje ele é mais valorizado e respeitado, ele é de um custo menor, ele não tem mais aquela necessidade de todas as noites deslocamento para a cidade X, para a cidade tal, gastar com transporte, aquele gasto grande, não é hoje necessariamente mais o único caminho. Então, assim, eu vejo por este lado. Concordo com vocês de a importância do ensino superior, até para você entrar numa escala, na hora de ser assalariado, você vai ter uma escala, independente de estar na sua profissão ou não, né? O cara vai ter batizado, opa, para lá, você tem ensino superior, não interessa no que, mas aqui é uma situação, você tem apenas o ensino médio, você se enquadra nessa faixa salarial. E aí que eu digo, depois de formado, ninguém vai pedir se você fez numa faculdade que você ia todo dia, se você fez numa faculdade à distância, o profissional ele vai exercer a sua qualidade, o seu merecimento e vai iniciar o seu caminho, sua jornada profissional, mostrando seus dotes, né, e fazendo o merecimento dentro de uma carreira. Mas, de fato, concordo com vocês, da importância, continua a importância do ensino superior, porém, olhos voltados para a sucessão familiar e para o ensino à distância, que demanda menos gasto e mais tempo para você estar trabalhando e estudando, coisa que lá atrás, né, meu Deus do céu, o que era trabalhar o dia inteiro, ter que pegar um ônibus no final da tarde, se deslocar para outra cidade, quem passou por isso sabe. Tá aí um bom tema para se trabalhar numa próxima edição do F5, falar sobre os desafios do ensino superior. A gente está falando aqui das escolas e tal, mas tenho certeza que teremos muitas transformações, já estão ocorrendo, mas teremos muitas transformações aí também nesse quesito. E você tem os contatos bons lá da UNOESC ainda, né, Éder? Claro, com certeza. Nesse termo, vamos lembrar disso. Vamos fazer o contato com alguém, de repente, para ter um convidado a mais aí no F5. Ah, não, deixa eu te contar, Éder, você não está sabendo disso, porque você chegou agora um pouco mais tarde nos bastidores. Um rapaz aí do meio aí, ele vai estar de férias semana que vem. Então, de repente, seu Éder, você já pode engatar esse convidado para a semana que vem, porque tem um rapaz que vai estar tomando sol lá na Ilha do Mel, lá na praia. Eu estava pensando em participar, ao invés desse cenário praiano, um cenário verdadeiro para fazer você sentir um pouquinho de inveja, igual foram as férias do Aiza no Nordeste. Mas então tá bom, se vocês estão querendo me dar folga, me dar férias também, não tem problema. Não, se você tiver uma boa conexão lá, vai estar valendo, Matheus. Será bem-vindo da mesma forma. Fechamos assim ou não? Combinado. Qualquer coisa, eu tento expandir o sinal do Wi-Fi com 2 folhinhas de palmeira. Vamos tentar dar um jeito lá de inventar uma antena. Rapaziada, tempo esgotado. Matheusão, um grande abraço. Nós conversamos e tagarelamos mais na próxima. Combinado, Aislan. Ansioso já pelo próximo encontro. Um forte abraço para você, para o Éder também e para todo mundo que nos acompanha mais um F5 da Notícia. Ederson Moreira, um abraço, meu amigo. Valeu, um abraço para vocês aí, até a próxima edição. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. F5 na notícia.